Gente, eu queria falar um pouquinho com você hoje no tema mantenha o foco. Mantenha o foco. É interessante, eu gosto muito dessa colocação sobre manter o foco, né? Essa foi uma das frases que marcaram muito a minha vida há alguns anos atrás. Em outra ocasião eu conto essa experiência para vocês, mas sobre a importância de você ter um foco ajustado, sobre a importância de você saber para onde você olha. Em dias como esses que nós vivemos, precisamos ser muito seletivos em relação àquilo que nós colocamos a nossa atenção, porque dependendo de onde você coloca a sua atenção, talvez o seu futuro possa ser um futuro desanimador, um futuro de frustrações. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Números capítulo 21. Números capítulo 21. Quem não sabe, quem não está fazendo a leitura da Bíblia, não sabe onde fica Números. Então eu vou facilitar para você, fica entre Gênesis e Apocalipse. Só você dar uma olhadinha na Bíblia que você vai achar. Você sabe que o pastor gosta de facilitar a vida das pessoas, né? Então dá uma olhada aí que você vai ver. Está no lucro, gente. Semana passada eu pedi o pessoal para abrir a Bíblia no Salmo 151 para testar a capacidade do pessoal de ler palavra, né? E teve gente que estava folheando a Bíblia aí, ó. Cuidado, irmão, vai ficar reprovado na escola, hein? Números capítulo 21, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: E partiram eles do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. E o povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés então fez uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Por muito tempo eu li essa passagem e eu ficava muito intrigado em relação a esse texto. Intrigado porque por que desse simbolismo? Por que dessa necessidade de se fazer ali um objeto, e que aquele que olhasse para esse objeto permaneceria vivo? A minha formação religiosa me impelia a pensar, quem sabe, esse texto como sendo um texto adverso à nossa doutrina de não se fazer obras de escultura. No entanto, em nenhum momento do texto, o texto orienta-nos a adorar essa serpente, apenas a olhar. Olhe para elas. E depois, com o tempo, eu pude perceber o ensino que está depositado nessa palavra, como sendo a importância da nossa atenção. O povo estava caminhando pelo deserto em rumo à terra da promessa, e uma vez caminhando por essa terra e observando de perto todas as suas dificuldades, se confrontando com as suas necessidades, eles começaram a reclamar e começaram a murmurar contra Deus e contra a sua liderança. Então, a murmuração, já dizia um autor, ela é música para Satanás. Quando nós murmuramos, nós atraímos o mal para a nossa vida. E de certa maneira o mal se achegou à tenda do povo de Israel, e serpentes começaram a morder o povo. Então agora o Senhor dá uma orientação: faça uma serpente de bronze, e enquanto o povo anda, mantenha o foco, mantenha a atenção naquilo que eu estou fazendo. Concentre-se na caminhada, concentre-se no seu objetivo. Há um poder extraordinário
no nosso foco. Há um poder incrível na nossa atenção. Aquilo que ganha a sua atenção, ganha você. Portanto, precisamos ter critério em relação àquilo que nós depositamos nossa atenção. Eu coloquei na propaganda nessa mensagem a imagem de uma águia, não de uma serpente. Porque a águia no reino animal talvez seja o exemplo mais perfeito de foco. A sua visão é uma visão incomum, a sua visão é uma visão extraordinária. Uma águia a quilômetros de altitude, ela é capaz de focar com precisão um pequeno roedor que caminha na superfície, e ela sai precisamente em busca da sua presa. Ela é focada, ela é objetiva, concentrada, e persegue com atenção o seu alvo. Assim também nós precisamos, nessa caminhada que temos feito, prestar atenção e dar atenção àquilo que merece. Hoje em dia as redes sociais se tornaram um palco privado que rouba a atenção de muitas pessoas. E existem outras milhares ou milhões que se ocupam em querer chamar a atenção. E por vezes, querendo chamar a atenção, se envolvem em questões até perigosas. Me lembro, parece que de um cantor aqui do Brasil, que para chamar atenção acabou se envolvendo em um acidente mortal. E jovens que desafiam a lei da gravidade para fazer um vídeo de 30 segundos para o Instagram, colocando em risco a sua própria vida e ganhar a atenção, as visualizações, a curtida de alguém. O que não se faz em nosso tempo para ganhar atenção? O que as pessoas têm feito hoje em dia para ganhar a atenção? O livro do Guinness fala de, por exemplo, um homem chamado John Evans, que conseguiu equilibrar um carro em cima da sua cabeça. Um mini carro, na verdade, 160 quilos. Um homem chamado Michel Lotito, da França, que preparou uma dieta à base de vidro e metais. Tudo com o objetivo de chamar a atenção. Onde você tem colocado a sua atenção? Veja que nesse texto, o povo de Israel estava caminhando pelo deserto e começa a desviar a atenção do que havia à sua frente. E o que havia à sua frente? Havia à sua frente uma promessa. Havia à sua frente uma terra que Deus havia preparado para eles. A concretização do milagre que Deus havia idealizado para Abraão e para toda a sua descendência. Mas o povo que havia sido liberto do Egito, o povo que havia visto milagres e sinais inconfundíveis de Deus, agora se distraem porque lhes falta o pão, porque lhes falta água ou carne. Até reclamar de cebola, Noemi, eles reclamaram no deserto. Hein? Alho, você não gosta de alho? Cebola você gosta? Quem não gosta? Marli, se você estivesse junto com o povo de Israel no deserto, eles estavam reclamando de cebola, saudade, estavam com saudade da cebola. Você não gosta, né? Eles estavam com saudade. Eles falavam assim: ah, Moisés, por que você nos tirou do Egito? Lá a gente comia cebola. Gente, eu nunca vi ninguém ter saudade de comer cebola. Misericórdia, né? E você vê como é que é a reclamação é infundada. A reclamação, ela não tem cabimento. E quando você começa a reclamar, você começa a perder o objetivo do que tem à sua frente. E eu fico pensando, irmãos, quantas vezes nós nos desviamos do foco do que Deus tem para nós no futuro, do futuro glorioso, desse ano que será um ano abençoado para a nossa vida, porque nós nos ocupamos no presente com reclamações, com questões que são mínimas, com problemas que são secundários, não são o nosso maior problema, e perdemos o foco, perdemos o objetivo daquilo que Deus tem preparado para nós. Precisamos estar atentos
precisamos estar focados. Querido, se você quer de fato construir este ano como sendo o melhor ano da sua vida, como um tempo de promessa, como um tempo de cumprimento de promessa para você e para a sua família, você quer isso ainda, amém, irmãos? Porque eu sei que hoje é dia 30 de março, já passou 3 meses, não é verdade? Quem sabe você já está desanimado, pastor, já passou 3 meses, não aconteceu nada. Fica firme, irmão, porque o avião só decola no final da pista. Não desanima agora não. Você vê muito movimento, muito barulho, mas é no final da pista que o avião vai decolar. Então continue, persevere, porque vai chegar a sua hora, em nome de Jesus, amém? Então não desista ainda não, não desista não, por favor, persevere. E querido, nós só estamos começando, e Deus pode fazer muita coisa na sua vida ainda. Deus pode fazer coisas extraordinárias, mas precisamos ter objetividade, precisamos ter foco naquilo que o Senhor colocou para nós. Se você não tem foco, você perde tempo, perde oportunidade e perde até recursos, quando você não tem foco. Portanto, mantenha o foco, mantenha a sua atenção, cuidado para onde você está olhando. E nessa noite eu quero desafiar você, querido, a fazer, quem sabe, como Moisés reorientou o povo de maneira objetiva a prestar atenção em algo, em uma direção que Deus estava dando. Assim também nessa noite eu quero convidar você a voltar a sua atenção para Deus, a voltar o seu foco para Deus, porque de fato, se você começar a olhar para a realidade, para o contexto, você vai desanimar. Se você olhar, quem sabe, para a sua família, no momento que está, você vai se frustrar. Se você olhar, quem sabe, para a sua conta bancária, você vai chorar. Amém? Ou misericórdia? Misericórdia, né? Se você olhar para outra circunstância, você vai ficar pelo caminho. Então, eu quero desafiar você, convidar você a voltar os seus olhos para Deus, a prestar a sua atenção nele, porque há poder no foco, há poder na atenção. E quando você direciona essa atenção para o lugar certo, para a pessoa certa, milagres acontecem, coisas extraordinárias acontecem. Mantenha o seu foco, volte a sua atenção para Deus. O que acontece quando eu olho para Deus, pastor? O que acontece quando eu mantenho e direciono a minha atenção para Deus? A primeira coisa que você vai perceber quando você olha e mantém a sua atenção em Deus é que Deus vê o nosso sofrimento. Deus vê os seus sofrimentos. Deus conhece a sua dor. Quando você volta a sua atenção para Deus, essa é a primeira conclusão que você terá, é que nada escapa ao olhar de Deus. Ele conhece a sua dor, o seu sofrimento, a sua luta, não passam despercebidos dele. Êxodo capítulo 3, versículos 6 e 7, diz a palavra: disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e tenho escutado o seu clamor. Querido, Deus olha para o sofrimento do seu povo. Deus conhece a sua luta. Ah, pastor, no meio da minha dor, no meio da minha dificuldade, às vezes nós temos essa impressão, quando nós estamos no meio do sofrimento, no olho do furacão, nós temos a impressão que Deus não está olhando para nós. Mas, querido, creia nisso, creia nessa promessa da palavra, que Deus é o Deus que conhece e olha para a sua dificuldade. Não há nada, absolutamente nada, que Ele não conheça em sua vida. Portanto, você não está sozinho. O Senhor está vendo, Ele contempla os seus sofrimentos, sabe da sua luta, e tem sim ouvido o seu clamor. Ele conhece o seu clamor. Portanto, meu irmão, não tema o futuro, não tema as suas dificuldades. Você não está sozinho. E quando você volta a sua atenção para Deus, você percebe que Ele está no controle, que Ele sabe do que você está passando, e Ele está tomando as providências, irmãos. Na hora certa as coisas acontecem, na hora certa a porta se abre. Muitas vezes nós somos distraídos por pequenos desapontamentos, frustrações,
e dores, e nos fazem esquecer das mãos de Deus, da presença de Deus. Ele está ao nosso lado, Ele está com você, Ele está ao seu lado, no meio da sua dor, no meio da sua dificuldade. Ele nunca te abandonou. Creia nessa verdade. Quando você olha para Ele e você volta a sua atenção para Deus, você percebe que Ele sabe o que você está passando. Mas também, quando você volta a sua atenção para Deus, você percebe que Deus nunca desvia o olhar da sua vida. Deus não somente olha e vê o seu sofrimento, mas os seus olhos estão postos sobre a sua vida. Jó capítulo 7. Que é o homem para que lhes dê importância e atenção, para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante. Nunca desviarás o olhar de mim, o teu olhar? Nunca me deixarás a sós nem por um instante? Essa foi a percepção de Jó no meio dos seus sofrimentos, no meio da sua dor, no meio das suas perdas, do seu luto, da sua tragédia pessoal. Ele percebeu um Deus que estava com os seus olhos abertos sobre a sua vida o tempo inteiro, o tempo todo. E eu acho isso muito interessante, eu acho isso curioso demais. Deus não desvia o seu olhar. Para mim é reconfortante saber que Deus não desvia o seu olhar da nossa vida. Os oftalmologistas já chegaram à conclusão que aquilo que você chama de olhar fixo, de fato não é. O ser humano é incapaz de manter o seu olhar fixo em um ponto apenas. A estrutura morfológica do olho não permite que você se concentre e permaneça o tempo inteiro olhando para o mesmo lugar. Aquilo que você chama de olhar fixo, na verdade, dizem os especialistas que é uma constante passada pelo seu campo visual. Se você percebe, não sei se você já percebeu isso, que você com o olho fechado, você está o olho fechado, mas o seu globo ocular está mexendo, já reparou isso? Você não consegue manter o olhar fixo, você não consegue, essa ideia de não desviar o olhar, é impossível para nós humanos. Mas a Bíblia diz que Deus mantém o seu olhar fixo na nossa vida. Deus consegue fazer aquilo que nós não podemos fazer. Se eu não consigo manter o meu olhar em um ponto e uma pessoa fixamente por dias, horas, por meses, por anos, Deus consegue. E para mim isso é reconfortante. Por quê? Saber que o olhar de Deus está sobre a minha vida o tempo inteiro. Eu não sei se você que tem filho já falou essa frase, mas às vezes eu ouço muito pai falar assim: gente, por um segundo esse menino fez uma arte incrível. Oi? Desviei o olhar dessa criança por um segundo, fez uma arte incrível, uma bagunça fenomenal. E assim, não é, gente? Criança não é assim? Você está lá olhando, está prestando atenção, você bobeou, desviou o olhar para fazer uma outra coisa, ele foi lá e fez uma besteira. Criança é assim, criança levada é assim. Estava em casa com eu criança, né? Eu sempre fui muito criativo, muito curioso, né? E minha mãe lendo um livro e uma lagartixa na parede, e eu cismei, vou pegar essa lagartixa. Peguei a lagartixa, olha a ideia de jirico. Botei a lagartixa dentro de um tubo de metal, botei no congelador, congelei a lagartixa. Depois eu tirei a lagartixa do congelador. Isso tudo sem a mãe saber, vou te falar a hora que ela vai saber o que aconteceu. Peguei um fio desencapado, botei na tomada, e eu queria ressuscitar a lagartixa com choque no coração dela. E quando juntou os dois fios, sabe o que aconteceu, né? Estouro, uma explosão, desarmou, disjuntou, aquela história toda. Isso que eu falo, essa cabeça aqui, gente, não é só criatividade, né?
Criança te bota para fazer arte, fazer bagunça. Mas você sabe que nós somos assim, irmãos? Você sabe por que os olhos de Deus têm que ficar o tempo inteiro abertos sobre a nossa vida? Porque nós somos filhos levados. Nós somos filhos arteiros. Se Deus desvia o olhar da gente por um segundo, olha, fala para você, eu não sei você, mas eu acho que a gente faz besteira. Nós precisamos disso. Nós precisamos do olhar constante de Deus. E quando eu volto a minha atenção para Ele, eu percebo que eu sirvo a um Deus que não desvia o seu olhar de mim. É o que diz a palavra, irmãos: eis que não dormirá o guarda de Israel, eis que não tosquenejará aquele que te guarda. Ele não pisca, ele está focado, atento na nossa vida, porque sabe que um segundo é mais do que suficiente para que a gente se envolva em alguma coisa errada. Para mim é reconfortante saber que quando eu volto minha atenção para Deus, eu sei que Ele está com seus olhos abertos sobre a minha vida o tempo inteiro, Ele está atento à minha vida. Mas quando eu volto a minha atenção para Deus também, eu percebo que Deus também observa se alguém o busca. Deus não somente olha para a minha vida, para acompanhar o que eu faço no meu dia a dia, mas também Ele está atento para procurar aquele que o busca. Diz a Escritura no Salmo 14, diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Deus olha do céu para a terra, Deus olha para os seus filhos, procurando se alguém tem entendimento, e se alguém está o buscando. Quando eu volto a minha atenção para Deus, eu percebo que Deus já estava de olho na minha vida, e Ele tem um interesse nesse olhar. Quando Ele olha para mim, não olha apenas para vigiar a minha vida, Ele olha para mim interessado em saber se eu estou o buscando, se eu tenho entendimento, se eu estou preocupado com as questões mais importantes da minha vida, que são as questões espirituais. Deus do céu procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aqui, querido, mais uma vez eu vou reforçar o que eu falei semana passada. É um engano você achar que você está vindo aqui procurando a Deus, porque é Ele que está te procurando. A Bíblia diz isso: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. É Deus quem está procurando você. Eu vou na igreja buscar Deus. Mentira, vai nada. É Ele que já te achou. Você só está vindo para cá porque Ele já achou você. Ele já ganhou teu coração. Ele já está te atraindo para esse lugar. Portanto, toda vez que eu volto minha atenção para o Senhor, eu percebo que Ele tem um interesse na minha vida. Ele quer que eu o busque. Ezequiel capítulo 34, versículo 11 diz: porque assim diz o soberano, o Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. O mérito do nosso encontro com Deus não é nosso, é dele. É Ele que tem nos buscado, é Ele que tem projeto para a nossa vida, é Ele que tem interesse em nos abençoar. Não se engane, querido, não se engane. Assim como é uma verdadeira tolice um filho achar que o pai não tem interesse em ver o seu filho bem sucedido, é a mesma coisa em relação a Deus. Se você acha que Deus não tem interesse em abençoar você, você é tolo. Você está perdendo o seu tempo com pensamentos tolos, porque Deus é muito mais do que os nossos pais terrenos. E se os nossos pais, que são falhos, sabem desejar o bem e nos dar boas dádivas, quanto mais o nosso Pai Celestial. Portanto, quando eu me aproximo de Deus, eu volto minha atenção para Deus, querido, saiba, Deus quer abençoar você, amém? Deus tem interesse em ver você bem. Pastor, não sei se Deus quer o meu bem, se Deus quer algo bom para o meu futuro. É claro que Ele quer. Ele é teu Pai, Ele te ama, Ele tem o melhor para você. Então, se hoje você vai orar, querido, já ora certo, já ora com convicção: Pai, eu sei que você tem o melhor para a minha vida, sei,
Saiba, porque você é filho, que Deus tem o melhor para você. Ele mesmo já tem o procurado. A Bíblia chega a dizer, gente, em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que eu acho um texto fantástico, vale a pena você ler esse texto, o qual, diz ele, né? O qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Não é que Deus, Ele vai te abençoar, não, Ele já te abençoou. O texto fala, Ele já nos abençoou. Eu acredito da seguinte maneira, gente, Deus já liberou um cheque no teu nome, já colocou as bênçãos, só tem que saber agora a data de compensação. Na hora certa vai compensar, mas fica tranquilo, Ele tem todo o interesse em te abençoar. A Bíblia fala abençoar com bênçãos espirituais, bênçãos extraordinárias, bênçãos muito além de tudo que você tem pensado. Portanto, creia nesse cuidado de Deus. O que acontece quando você volta a sua atenção para Deus? Ele renova a sua alegria. Quando você olha para as calamidades, para as guerras, para a escassez, quando você olha para o cenário político do Brasil, gente, é para ficar triste, gente. É desanimador. Se você volta a sua atenção para as circunstâncias desse tempo, você vai ficar desanimado, frustrado, depressivo. Mas quando você volta a sua atenção para Deus, o seu foco é Deus, Ele renova uma alegria dentro do seu coração. Salmo 34. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Quem olha para Deus e quem volta a sua atenção para Deus, tem um renovo de alegria. A alegria do Senhor, a nossa força é. Amém? A alegria é fruto do Espírito Santo. Portanto, todo aquele que volta a sua atenção para Deus, ele é impulsionado, ele é motivado, ele é abastecido com uma alegria. Você nem sabe por que você está alegre, mas você está alegre. Você nem sabe o motivo de tanto contentamento, mas o seu coração é cheio de uma paz, de uma alegria indizível. Portanto, querido, volte a sua atenção para o Senhor. Muito cuidado com aquilo que tem ocupado espaço na sua mente, no seu coração. Muito ocupado com muita atenção e muito cuidado com as notícias do mundo, porque a Bíblia fala que Jesus, Ele é a boa nova, Ele é a boa notícia que nos traz alegria. Jesus veio para trazer alegria ao seu coração. Por isso que eu não concordo com essa ideia de que crente, quanto mais espiritual, mais sério ele é. Por isso que eu não concordo com essa ideia, com essa imagem do crente espiritual carrancudo, de cara fechada. Irmãos, quanto mais cheio de Deus, mais alegre você é, mais feliz você é. Você é realizado, você é satisfeito, porque você sabe em quem você tem crido e sabe que nada pode roubar a sua bênção. Amém? Nada pode roubar. O inimigo não vai roubar o que é seu. Quando você volta seu olhar para Deus e volta a sua atenção para Ele, Ele também muda o nosso coração. Muda o nosso coração. Ele nos transforma por dentro. Jeremias capítulo 24, versículos 6 e 7. Olharei favoravelmente para eles. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Já tentou fazer mudanças em sua vida e não teve êxito? Já tentou mudar comportamentos e se decepcionou com a sua tentativa frustrada? Mude, não tente fazer, não tente mudar, mas volte a sua atenção para Deus, comece a olhar para Deus, coloque a sua atenção nas coisas de Deus, porque Ele diz a palavra: olharei favoravelmente para você, e você capaz de te dar um novo coração, um coração capaz de me conhecer. Deus muda o nosso coração. Eu já vi pessoas falar assim: pastor, mas fulano não vai se converter porque fulano tem um coração de pedra. Irmãos, não existe coração de pedra que seja duro o suficiente para resistir ao poder do Espírito Santo. Eu acredito assim, você acredita também? Não tem. Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Ele é capaz de mudar pessoas,
transformar pessoas, mudar o caráter da pessoa. Ele muda a história de uma família, muda a história. Então, querido, em nome de Jesus, ao invés de se preocupar em querer mudar, se concentre em olhar para a pessoa certa. Se concentre em esperar mais de Deus, em olhar para Deus. Por isso que domingo passado até orientei vocês e falei um pouquinho, né, sobre aquilo que nós entendemos como igreja. Citei o exemplo, né, de uma pessoa que eu discipulei aqui na igreja, e a pessoa falou para mim assim: pastor, eu não quero mais vir à igreja porque eu não consigo largar o cigarro. E eu falei assim: olha, não tem problema, vem com o seu cigarro para a igreja, não me ofende em nada. Não me ofende não, irmão. E a pessoa vinha para a minha classe de discipulados com a cartela de cigarro no bolso. Sabe por que eu fiz isso, irmãos? Porque não sou eu que mudo ninguém. Você consegue mudar alguém? Se você consegue, me ensina, porque eu não consigo ainda não. A gente não consegue mudar um filho. A gente não consegue mudar a opinião do esposo, da esposa. Quem sou eu para mudar a opinião de alguém, gente? Mas eu creio que Deus pode mudar, amém? Deus pode mudar. E essa pessoa não foi diferente. O Espírito Santo na hora certa toca no coração e transforma o ser humano. Ele muda o nosso coração, irmão. Então não se preocupe em querer mudar pessoas, ou pastor, primeiro eu preciso mudar para depois começar a caminhar. Não, comece a caminhar sem mudar. Começa a olhar para Deus, começa a voltar sua atenção para Ele, foque nele, e Ele vai transformar você, Ele vai moldar você, porque não adianta você mudar só por fora, a mudança tem que vir de dentro para fora. Ele muda aqui dentro, para depois aqui fora, isso ser exteriorizado. E para terminar, gente, quando a gente olha para Deus, quando a gente volta a nossa atenção e nosso foco para Ele, Ele também nos dá a vida eterna. Olhar para Deus não garante apenas resoluções de problemas nessa terra, tá? Olhar para Deus também nos garante a bênção maior, a salvação eterna em Cristo Jesus. João capítulo 6, versículo 40, termino com esse texto: porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Assim como o povo de Israel, que olhou no deserto para as serpentes, para a serpente de bronze pendurada em um poste, e foram curados, assim também aquele que olha para o Filho pendurado no madeiro e crê nele e volta a sua atenção para Ele, será salvo. Olhar para Deus não apenas alivia as dificuldades do nosso presente, mas nos garante um futuro na presença do Senhor. Amém? Já olhou para Jesus? Já olhou para Ele nessa condição, como Ele sendo o seu Salvador pessoal? Amém? Essa é a decisão mais importante da sua vida. Creia, todos os outros problemas que você tem, embora pareçam sérios, eles não chegam perto do seu maior problema, que é o pecado. Portanto, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, querido, faça isso hoje, faça isso agora. Confesse a Cristo como seu Senhor e Salvador, volte-se a olhar para Ele. É em Jesus que eu vou olhar, é para Jesus que eu vou olhar, é nele que eu creio, e você será salvo. Feche seus olhos, mas volte sua atenção para Deus. Feche seus olhos, mas volte sua mente para Deus agora. Eu quero orar por você. Nosso Pai, nós queremos nessa hora pedir a tua ajuda, Senhor, porque durante toda a semana nós somos bombardeados com imagens, com notícias, coisas que chegam para a nossa vida que nos desanimam, nos deixam desmotivados, entristecidos, abalados. São tantas situações, ó Pai, que roubam a nossa paz. São tantas circunstâncias que nos desanimam, que nos frustram, que passaríamos aqui a noite inteira falando de inúmeros motivos que temos para reclamar. E talvez reclamações
justas. Mas queremos nessa noite, ó Pai, romper com esse ciclo e voltar a nossa atenção para o Senhor. Porque toda vez que eu reclamo de algo que eu não tenho, eu deixo de agradecer por aquilo que eu tenho, e deixamos de dar a honra devida ao Teu nome, Senhor, e começamos a colocar no altar da nossa vida outras situações que não deveriam estar lá. Queremos que o Senhor ocupe o trono do nosso coração, queremos que o Senhor ocupe o primeiro lugar. Portanto, a nossa atenção precisa estar direcionada para Ti, Senhor. E essa é a nossa dificuldade, e essa é a nossa oração nessa noite, que os nossos olhos se voltem para Ti. Assim como os servos olham para as mãos dos seus senhores esperando receber alguma coisa, assim também os nossos olhos se voltam para Ti, ó Deus. Porque nós sabemos que nas Tuas mãos estão as bênçãos que nós precisamos, os milagres que nós estamos orando, a resposta que tanto precisamos, ela vem de Ti. Ela não vem do governo, da política, não vem de mais ninguém, é o Senhor que vai fazer. E nessa noite nós queremos voltar a nossa atenção para o Senhor. Os nossos olhos se voltam para Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a focar nas Tuas promessas. Ajude-nos, ó Deus, a focar na Tua palavra, na oração. Que possamos investir mais do nosso tempo naquilo que abençoa a nossa vida, ao invés de darmos atenção àquilo que só traz desânimo, ansiedade, depressão. Que possamos, ó Pai, investir do nosso tempo naquele alimento saudável que é a Tua palavra, que possamos nos alimentar dela. Abençoa a nossa vida, ó Pai, e nos ajude. Sabemos que a caminhada é difícil, sabemos que o deserto é escaldante, sabemos que as serpentes estão ao nosso derredor, buscando oportunidade para nos morder, para tirar nossa paz, para roubar nossa alegria. Mas nós pedimos ao Senhor, Pai, nos ajude a trilhar esse caminho difícil, confiados no Senhor, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor não nos permitiu caminhar por esse caminho se não tem propósito para a nossa vida. Portanto, ó Deus, segura-nos em Tuas mãos. É a nossa oração nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém.